E a gente conversa ao vivo agora com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Vamos falar com o Reinaldo por telefone. Boa noite, Reinaldo. O agora ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixou uma carta de demissão. Você que está acostumado a ler longos processos da Lava Jato, com certeza leu a carta de demissão do Pedro Parente. Eu queria saber sua opinião sobre essa carta, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cláudia. Olha, eu não gostei, viu? Todo mundo sabe que eu sou um liberal, mais ortodoxo que caixinha de maisena, que eu, por mim, venderia todas as estatais até o último jardim da infância, né? Agora, como diria um poeta em latim, Mauro, est modus in rebus, isto é, há uma medida nas coisas que não pode ser ultrapassada nunca. Vamos lá. A carta do Pedro Parente tem uma coisa boa, ou algumas coisas boas, eu destaco uma, diz lá: a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, indicadores de segurança em linha com as melhores empresas do setor. Ok, é verdade, eu parabenizo o Pedro Parente pelo trabalho que ele fez na Petrobras, inclusive pelo chamado processo de desinvestimento, que tem um nome feio, mas que é uma coisa boa, na verdade. A empresa se livrou de ativos que não tinham importância para ela e que, na verdade, eram contraproducentes, né? E com isso deixa de ter despesas inúteis e ainda consegue receita. Então ele fez isso, é uma coisa que o PT resistia a fazer, que a Dilma resistia a fazer, e ele está de parabéns por tê-lo feito. Muito bem. Tem coisa que eu detestei. Depois eu vou falar de uma intermediária. Eu detestei, Mauro. Reinaldo, eu vou te pedir licença um minutinho só, porque nós temos agora um pronunciamento ao vivo do presidente Michel Temer. Vamos ouvi-lo, daqui a pouco a gente volta para terminar a opinião do Reinaldo. Pela sua extraordinária dedicação. A recuperação da Petrobras veio para ficar. E é nesse contexto que Ivan Monteiro é recomendado para a presidência da Petrobras a ser examinada pelo Conselho de Administração. Muito obrigado. Tanto aí o presidente Michel Temer confirmando o nome de Ivan Monteiro, que até agora exercia, durante 3 anos, exerceu o posto de diretor financeiro da Petrobras, como novo presidente da Petrobras, no lugar de Pedro Parente. Ivan Monteiro no lugar de Pedro Parente. Vamos retomar a nossa ligação com o Reinaldo Azevedo, que vinha falando justamente sobre a carta de demissão do Pedro Parente. Exato. Não é isso, Reinaldo? É isso mesmo. Então, Mauro, aí tem uma coisa lá que eu detestei, né, que está escrito assim: tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu, ele está falando com o presidente. Está claro, senhor presidente, que novas discussões serão necessárias e, diante deste quadro, fica claro que a minha permanência na presidência da Petrobras deixou de ser positiva. Quando ele faz isso, ele está sugerindo que a Petrobras vai cair no mais desbragado populismo, vai cair no controle de preços que havia antes da chegada dele, que havia durante o petismo. E isso não é verdade. O próprio Ivan Monteiro, que era diretor financeiro da empresa, foi diretor financeiro dele, Pedro Parente. Não é? Uma empresa de capital aberto, como é a Petrobras, não tem um presidente que manda. Acima dele existe o conselho. As decisões estratégicas são tomadas pelo conselho, que vai permanecer o mesmo, praticamente, com exceção dele. Né? Então, ao fazer essa afirmação aqui, ele está derrubando artificialmente as ações da Petrobras, porque não se sabe ainda qual vai ser a política de preços. E há uma coisa intermediária na carta, querido Mauro, que é o seguinte: presta atenção aqui, a trajetória da Petrobras, escreve ele, nesse período, foi acompanhada de perto pela imprensa, pela opinião pública, que a gente nunca sabe direito o que é, né? Até quem diga que a opinião pública é a opinião que se publica, né? Mas vamos lá, pela imprensa, pela opinião pública, por seus investidores e acionistas. Faltou uma ponta aqui: os consumidores. Os consumidores. Ele estava presidindo uma estatal no Brasil, não estava presidindo uma estatal na Lua. Estava presidindo uma estatal no Brasil, não na Noruega, não na Suécia. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem que fazer populismo com preço? Não. Mas eu faço aqui um desafio, e se algum matemático acompanhando o jornal pode ligar dizendo que eu estou errado, porque eu não estou, que é o seguinte: se a Petrobras fizer uma média móvel de 30 dias, incluindo o preço do combustível, do barril do petróleo,
E a variação cambial, média móvel de 30 dias, querido telespectador, é o seguinte: você pega o preço hoje, amanhã, depois, soma tudo e divide por 30. Há outros complicadores aí, mas basicamente é isso. De sorte, Mauro, que você pega o preço quando está lá em cima e você pega o preço quando está lá embaixo e pega toda a escala intermediária. Se você faz uma média de 30 dias e reajusta o combustível a cada 30 dias, sabe quanto a Petrobras perde? Zero. Não perde nada. Nada. O Tesouro tem que reembolsar quanto para ela? Nada também. Nada também. O que eu quero dizer é o seguinte: existem outras maneiras de fazer a Petrobras seguir as regras de mercado que não a maneira do Pedro Parente. Né? Aliás, ele sabe que ele ouviu de um ministro da área econômica, numa reunião com o presidente Temer, ele sabe que ele ouviu esse ministro dizer o seguinte, já faz um mês: a sociedade não aceita a forma como a Petrobras está formando seus preços. Né? E aí a gente teve o que teve. Então houve um certo autismo do governo durante um bom tempo, essa que é a verdade, um certo autismo da Petrobras, depois a exploração vigarista por canalhas que fizeram lockout e um governo que errou ao negociar com quem fecha estrada. Desde o primeiro dia deveria ter desocupado aquilo, faz o tanque passar por cima do caminhão e pronto, em nome da democracia e da Constituição. A gente não pode ser refém desses caras, né? E, finalmente, Mauro, eu noto o seguinte, a esquerda hoje está em festa. As redes sociais estão comemorando, né? Comemorando o quê, cara pálida? Pedro Parente está ótimo, vai para a BRF, as ações da BRF subiram, inclusive. As da Petrobras despencaram, perderam-se bilhões em valor de mercado. Né? Mas, de qualquer modo, elas estão comemorando porque elas consideram que é uma vitória política. Não deixa de ser uma vitória política que foi garantida por quem? Pela direita, pela extrema-direita que foi à rua. Então, mais uma vez, a direita e a extrema-direita dando a sua mãozinha para a esquerda chucra. Né? Então, são os chucros que se dão as mãos. Né? Pior para todo mundo. Pior para todo mundo. Agora, eu insisto, a Petrobras pode seguir os valores de mercado sem, no entanto, esta política de variação diária dos preços. Porque a variação diária dos preços, para concluir mesmo, não é para um país que saiu de uma recessão, que ainda amarga uma queda de renda e que não vê muitas perspectivas de futuro, porque todos os dias entes do Judiciário e do Ministério Público dizem que esse país é governado por uma súcia de ladrões. Né? Isso é querer inviabilizar o país. Né? Então eu acho que é isso aí, saiu, está bem saído, isso está como um divórcio amigável, Mauro. Está todo mundo feliz. Ele está feliz, o presidente está feliz, porque agora talvez venha um pouco de racionalidade na Petrobras, porém uma racionalidade para o país que temos, e não para o país que o Pedro Parente tem na cabeça. Obrigada, então, Reinaldo. É bom lembrar que o presidente Michel Temer avisou que não vai interferir na política de preços da Petrobras, apesar de ter um novo presidente da companhia.